Então que nesta hora, envolvidos pelas músicas suave e harmoniosa, possamos unir os nossos pensamentos, buscar a figura de Jesus e, em confiança, abrir o nosso coração para que possamos receber todo o bem que nos é oferecido nesta hora. Que consigamos sentir a presença amiga dos benfeitores espirituais que trabalham em nome do Cristo, para percebermos que incansavelmente somos convidados a vencer as nossas dificuldades, a compreender quem somos e, assim, reconhecer as bênçãos infinitas que a vida nos oferece, para que consigamos aprender a amar. Por isso, Senhor, agradecidos estamos por nos reunirmos nesta casa, numa reunião no teu nome, onde a cada dia nos esforçamos para compreender melhor quem somos e o compromisso que temos em aprender do seu Evangelho, que nos ensina o verdadeiro caminho do amor. Que a cada dia consigamos perceber a bondade infinita que nos envolve e sentir que cada um de nós foi chamado para trabalhar em nome do Cristo, onde se encontra. E agradecidos, iniciamos o nosso trabalho e rogamos a Jesus que nos fortaleça, nos ampare e nos envolva. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Bom, antes da gente começar, nós só vamos relembrar uma coisa que a gente já fez tantas vezes, mas vamos lá, que às vezes a gente precisa relembrar. Então, os mais novinhos vão estar até cansados, que eles vêm de evangelização cansados disso, mas vamos embora. Então, todos nós somos esse triozinho aqui, Então, o que a gente é? Espírito, perispírito e corpo físico. Quem morre? Se esse morrer, o que muda? Absolutamente nada. Então, a gente, para entender bem a discussão que o Evangelho traz, eu preciso lembrar, eu sou isso, eu não sou isso. Isso aqui morre e não muda nada na minha vida. Eu continuo eu, porque eu sou isso. Então, tudo que eu faço de dedicação a esse é só a minha ilusão, porque eu sou esse. Agora vamos para a parte importante. Quem pensa? Quem tem sentimento? É tudo aqui. E tudo que eu penso e sinto é energia. Pensamento é matéria, espírito não é matéria. Então, quando a gente fala assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando disso daqui, nós não estamos falando disso daqui, porque Deus não é gente. Então, isso é uma confusão que atrapalha muito a nossa compreensão da vida. Deus não é gente. Então, Deus não tem, aqui tem semelhança nenhuma, a semelhança é aqui. Por quê? Porque nós somos
criados por amor e para o amor, que é o que a gente conhece de Deus. Então, a minha semelhança é aqui. Só que tudo que eu penso é matéria. Ó, pensei, eu começo a construir esse daqui. Então, ó, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito, eu tenho é um corpo. Eu penso e construo. Só que toda vez que eu penso fora da lei, eu faço uma bagunça aqui. E a bagunça vem para cá. Ela vai ser traduzida aqui por um desequilíbrio mental, emocional ou físico. Essa é a tradução. Então, que bom que o corpo pode dar conta, porque eu ainda não sou só harmonia, eu ainda penso coisas em desencontro. Então, ele dá conta de um tanto e eu ganho tempo para poder drenar e reparar. Porque logo que eu reconheço que está errado, agora eu ganhei a chance de corrigir. Então, ó, eu começo a pensar de acordo com a lei e eu vou harmonizando o que eu desarmonizei. Então, logo mais, eu lido com a harmonia. Então, quando a gente fala assim, ó, tudo que a gente planta, a gente colhe, normalmente as pessoas querem olhar para fora. Não, não é para fora, é para dentro. É aqui que eu plantei. Uai, mas por que que acontece? Ó, lembra? Pensei, energia elétrica, que tem um campo chamado sentimento. Eu viro um imã que atrai coisas e repele coisas de acordo com o que eu penso e sinto. Sempre, para sempre. E essa lei não falha. Então, lembra a semana passada, quando a gente falou assim, ó, não tem justiça sem amor. E a misericórdia faz parte do amor. Olha o tamanho da bondade de Deus. Eu já pensei um monte de coisa que é de desacordo com a lei. Na vida passada, não. Hoje. Pode vasculhar aí que vocês vão achar. Hoje, nós já pensamos um monte de coisa em desacordo com a lei. Gera desequilíbrio? Certeza absoluta. Porque essa lei não falha. Então, quando a gente fala assim, ó, Deus não falha, Deus é justo, perfeito. O que eu pensei vai dar um resultado justo e perfeito. Porque isso não falha. Física é uma ciência exata. Mas como ele é misericordioso e bom, muitas coisas que eu pensei e fiz, porque quem não pensa não faz, e está de desacordo com a lei, a misericórdia me dá um tempo maior para resolver, lidar com, porque ele espera eu aprender, porque ele não me dá uma tarefa que eu não aprendi a resolver para resolver. Por quê? Porque é certeza que eu vou falhar. Então, dentro do critério e justiça da misericórdia divina, eu vou reparar conforme eu tenho conhecimento. Então, quando a gente ouvia assim, ó, Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis, é dessa misericórdia que ele está falando. Se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas como vedes, agora tem. Ou seja, enquanto você não sabia que estava errado, nós entendemos e nós vamos esperar. Porque você precisa aprender. Agora você aprendeu, agora você precisa corrigir onde está errado. Então, a nossa vida, ela é estruturada nesse equilíbrio de justiça e bondade. O que que faz, então, a gente ter tantas dores,
e sofrimentos tão difíceis. É quando eu insisto em não corrigir aquilo que eu sei. Porque aí eu sei que está errado. E isso vai me incomodar profundamente. Então eu preciso compreender quem eu sou, como eu funciono, identificar e começar a nominar para que eu me conheça. Então, quando a gente ouve assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso. É conhecer quem eu sou e me organizar de acordo com a lei. Porque o espírito que vive a lei, ele é livre. E o que vive fora da lei, ele é escravo da reação do que ele faz a ele mesmo. Então, eu posso prejudicar alguém? Posso. Tanto que a gente vê todo dia. Mas a reação disso é minha. Então, ó, eu fiz como eu quis, mas eu lido com a consequência. Então, eu não sou livre para fazer o que eu quero. Agora, quando eu faço dentro da lei, a reação é mais amor ainda, mais clareza ainda. Então, quanto mais eu conheço essa verdade, que me harmonize, e quanto mais eu faço de acordo com a lei, mais livre eu me torno. Então, essa é a regra do funcionamento, a nossa base de entendimento. E esse capítulo, lembra que eu falei, ó, ele foi dedicando a mostrar a nossa dinâmica interna para a gente entender. Ó, se eu penso assim, isso é fora da lei, entendi. Isso tem a reação. Porque se a minha ação é fora da lei, eu lido com a reação. E a reação é desagradável porque tudo que é fora da lei me traz dor. Então eu preciso identificar o meu funcionamento, me conhecer, para que eu possa fazer de forma que eu consiga lidar com aquilo que eu quero. Porque às vezes eu falo assim, ó, eu quero paz. Mas como que eu quero paz? Brigando com todo mundo à minha volta. Ó, brigar é fora da lei, me desarmoniza. Qual vai ser a reação dessa ação? Mais briga, mais desarmonia, bem menos paz, bem menos equilíbrio. Então eu falei que eu estava saindo porque eu queria paz, mas eu não me atentei que eu estava construindo, na verdade, um caminho de muito desequilíbrio para mim. Então, se eu quero paz, eu preciso pensar de acordo com a lei o que traz paz. E aí a gente começa a descobrir: será que se eu aprender paciência, nessa forma de amor, paciência, isso me traz paz? A gente já sabe a resposta. Será que se eu aprender a amar na forma de compreensão, isso me traz paz? Então, ó, a resposta a gente já sabe. O que a gente está precisando agora é entender essa proposta de ler o meu funcionamento, porque eu preciso falar assim, ó, como é que eu vou fazer isso dentro de mim, para chegar nesse lugar que eu digo ser o que eu quero, o mais importante. Porque senão a gente fala uma coisa, faz outra coisa que nos distancia totalmente disso, e aí a gente fica muito perdido. E o sofrimento fica muito real, né? Porque é muito intenso o que a gente passa quando a gente está em desarmonia com a lei. Tudo bem até aqui? Todo mundo já sabia, era só para relembrar. Então vamos lá. Ó, hoje o item chama beneficência exclusiva. Então vamos lá. O que é beneficência? Ah, não, gente, por favor. Boa noite, tá tudo bem com todo mundo? Gente, o que é beneficência? Ó, fazer o bem. Olha que difícil.
que é uma coisa exclusiva? É aquilo que a gente adora ser, exclusividade. Então, ó, é um bem que eu decido para quem eu vou fazer exclusivamente. Então, é para esses. Por quê? Porque o resto é excluído do meu critério. Bom, é disso que ele vai conversar. Então, vamos lá. Ó. Imagina que a gente encontra um grupo de gente. Tudo bem, vocês não precisam responder, só pensa. Vocês acham que do jeito que a gente sensibiliza para fazer o bem para todo esse povo? Ou a gente vai olhar e falar assim, esse aqui é criança, eu ajudo. Esse aqui é velhinho, eu ajudo. Esse daqui não, muito moço, folgado, não ajudo gente assim, não. Vocês acham que a gente já salvou dessa fase ou a gente tem ainda uns critérios que exclui e deixa assim, ó, meu bem é exclusivamente para esse grupo? E aí, ó, pensa só. Se eu estiver andando e vou encontrando com pessoas, eu penso em fazer o bem ou primeiro eu julgo as pessoas? Se eu olhar esse povo aqui, será que algum aqui me sensibiliza? Ou eu vou falar assim, não, ó, aqui nem pensar, nunca, de jeito nenhum, eu não, aqui, mas nunca mesmo, mas de jeito nenhum, eu não. Entendi. Então vamos lá. Agora, ó, de verdade, o que eu sei dessas pessoas para falar não ajuda? Então, por que é que eu falei com tanta certeza? Não, gente, eu vou falar, a frase é feia, mas é. Vamos lá, não tem jeito. Esse tipo de gente eu não ajudo. Por que será que a gente ainda pensa assim, ó, esse tipo de gente eu não ajudo? O que está acontecendo dentro de nós? Ó, o que esse espírito aqui está elaborando quando ele olha para o outro e fala assim, ó, esse tipo de gente eu não ajudo. Ó, estou me achando melhor. Se eu estou me achando melhor, sabe o que eu estou olhando do outro? Isso. Mas isso é aquilo que vai acabar e não vai mudar nada, porque ele não é isso, ele é isso. Oi. Porque a gente julga pela aparência. E por que será que eu julgo pela aparência? Muito bem, porque eu sou preconceituoso. E por isso que ele falou, beneficência exclusiva. Eu escolho, de acordo com os meus critérios, quem eu ajudo. O resto eu vou excluir. Mas baseado em quê? No meu julgamento, que é feito com o meu preconceito, que é um viés do orgulho. Então, ó, todo preconceito é filho do orgulho. Então, para a gente, algumas coisas aqui para a gente pensar. Ó. As pessoas são diferentes. Você não precisa entendê-las e sim respeitá-las. Ó, eu não entendo as escolhas que essa pessoa faz, então, porque é dela. Ela tem que saber por que ela escolhe. Qual que é a minha parte? Uai, respeitar. Ela decidiu assim. Ela acha que isso que é bom para a vida dela é com ela. Só uma mente educada pode compreender um pensamento diferente do seu sem precisar aceitá-lo. Porque às vezes a gente arruma confusão com os outros, porque a gente fala assim, ó, eu não aceito uma pessoa fazer isso. Ah, mas você não precisa aceitar, é ela que está fazendo. Ela faz do jeito que ela acha que ela tem que fazer. Ela toma conta da vida dela do jeito que ela acredita ser o certo.
Você não tem que aceitar mesmo. Por isso que a sua é diferente. Mas eu preciso respeitar. E, de novo, quando eu vejo o que a pessoa está fazendo, o que eu estou vendo? Por fora, eu estou vendo um comportamento. Mas o que eu sei daquela pessoa? Eu não sei nada. Por que ela escolheu desse jeito? E olha, infelizmente a gente foi gastando tempo com isso, falando do que ela faz. Só que a hora que eu estou falando do que ela faz, eu esqueço de ver como eu estou funcionando aqui dentro. Ó, é só a pessoa ter um cabelo da cor diferente de uma que eu não gosto, eu já começo a julgar, eu já começo rotulado um monte de. Então, ó, eu já começo a fazer um monte de problema que é tudo meu, porque é o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Ó, como fica grave. A pessoa está lá, eu não sei nada dela, e eu vou julgando e falando, eu consigo ficar com raiva dela porque ela fez uma escolha de vida que é totalmente diferente da minha. Porque ela acredita em coisas que eu não aceito. Ó, ela tá lá e eu tô aqui. E daqui eu fui me intoxicando com raiva dela, por conta do jeito que ela funciona. Só que eu pensei, circulou, desarmonizou. Quem tem um problema seríssimo para resolver agora? Eu. Ponto. Então, ó, aí no Evangelho, ele começa com essa pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ele está perguntando se isso é uma coisa certa, se a gente acha que isso é bom, se isso é justo. Hã? Mas aí a gente vai cair naquilo, ó. Eu só ajudo se a pessoa for espírita. Se ela não for, eu não vou ajudar, não. É isso que ele está perguntando, ó. Isso tá bom? Isso é certo? Então agora a gente achou a resposta. Não. Porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Então, para ele ser meu irmão, eu tenho que lembrar, a gente é irmão, porque a gente é tudo espírito, filho de Deus. Ele não precisa pensar como a mim. Ele tem as escolhas dele. Eu posso não concordar, mas ele continua sendo filho de Deus. Ele continua sendo irmão. E se eu não sentir quem é, eu vou julgar pelo que eu estou vendo e não vou fazer nada. Mas isso conta quem sou eu, não quem é ele. E esse é o nosso grande desafio. Então, ó, só para a gente melhorar nossos conceitos de preconceito, ó. Por nosso quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial, é que nosso mundo íntimo está repleto de preconceitos e nosso nível ético encontra-se distante da realidade. O que é quadro de valores ter sido adquirido de forma não vivencial? Então vamos pensar, ó. Quando eu julgo alguém, eu já tive aquela experiência que ele está tendo. Na maioria das vezes, não. Então eu estou julgando por quê? A partir de uma teoria que eu li, que eu ouvi, conversei com alguém, mas aí eu criei uma teoria
e tirei minha conclusão. Mas eu nunca vivi isso que ele vive. Então eu desconheço que dor ele passa, que luta que ele enfrenta, como que é a vida dele. Eu julguei. Por quê? Porque eu criei valores distante daquela realidade. Agora pensa na nossa realidade. Alguém aqui fica muito mal-humorado quando fica com fome? Mas muito com força? E se você chegasse na sua casa com essa fome, com esse mau humor, e não tivesse absolutamente nada para você comer? Você ia fazer o quê? Ajoelhar e falar, obrigado, Deus, eu sou tão feliz por passar fome? Ou a gente ia fazer pior do que aqueles que a gente julga quando se apropriam de alguma coisa? Ou quando pede e são esculhambados? Eu não ajudo malandro, esse tipo de gente que é à toa, que não... Então, será que eu ia dar conta? E olha os coraçãozinhos bons, a pessoa está com fome, deve estar com mau humor, a gente fala, por que não vai carpir um terreno? Porque você vai dar conta de carpir terreno sem comer nada? Mas é assim que a gente faz. Eu estou pensando numa situação. Domingo passado, eu passei na feira e tinha um rapaz vendendo um saquinho de lixo. E aí ele falou, me ofereceu e começou a falar porque que ele vendia saquinho de lixo, né? E falou, e eu fiquei assim meio acuada e ele falou assim, ai, você está me ouvindo, mas as pessoas nem me ouvem. Aí eu falei para ele assim, olha, eu não ouço às vezes porque eu tenho medo. E aí ele falou assim, medo? Eu falei, é. E ele ficou pensativo e eu também. E aí, assim, onde que entra o medo aí? Porque muitas vezes eu tenho medo. A pergunta é boa e a resposta é triste. Gente, por que que a gente tem medo do outro fazer mal pra gente? E mais especificamente, o que que eu vou fantasiar que ele vai fazer comigo? Porque cada um aqui vai fantasiar uma coisa. Uns vão achar que vai roubar, o outro vai achar que vai abusar, o outro vai achar que vai trapacear. O que que vocês acham que faz a gente construir uma fantasia de condenação para outra pessoa? Eu tenho medo que os outros façam comigo o que eu já fiz muitas vezes para muitos. Não faço nessa vida, mas já fiz. E sei que aquela conquista que eu poderia ter, não tenho, então eu não tenho a energia que equilibra isso. Então eu tenho muito medo de gente, porque eu fantasio naquilo que eu não tenho estrutura. Oi. Peraí, deixa eu ir, esse é um pouco... Né? A Lúcia disse que ela tem medo, né? E o músico pensativo, ela também. Aí todo mundo falou do preconceito. E aquela pessoa que já viveu aquela situação? Por exemplo, foi assaltada, foi abusada, e aí ela se depara com uma pessoa ali vendendo o seu saquinho na boa. Mas aí não é nem o preconceito, é medo porque ela já viveu uma situação dessa. E aí? A pergunta é boa, mas a resposta é triste de novo. Ó, por que a gente tem medo de gente? Porque eu não estou vibrando amor. Eu tenho medo de gente. Então, eu não consigo estar em conexão com fé, equilíbrio, coragem.
E especialmente, ó, agora, por favor, vocês não vão sair de madrugada abraçando todo mundo, papagaio e falar, ah, você não vai, ó, não vão não, que tá ruim. Mas olha só, tenta registrar o que acontece com a gente dentro, porque é aqui que eu tenho que ler, quando alguém aproxima. O que eu vou começar a pensar? Quando alguém me engana, aí ele me fala que vai vender um saquinho, aí a gente sabe até que a história era mentira. Ó, eu fico com raiva porque ele está me enganando. O que eu estou construindo dentro de mim? Tudo que me desequilibra. Se eu sair desse lugar e entender, olha, ele ainda não consegue ser sincero, falar o que ele quer de fato. Porque eu estou percebendo, essa história aí está cumprida. Mas é mesmo. Eu já me peguei em lugares que eu, por medo ou por querer alguma coisa, eu não fui tão clara. Eu saio do julgamento e vou para a compreensão. Então, se eu não começar a perceber como eu funciono diante do desafio, eu vou ter a impressão que aquela pessoa é uma pessoa perigosa. Eu vou embora com medo dela e eu vou continuar pensando mal de todas as pessoas que são desse jeito. E aí vem a frase horrorosa: eu tenho medo de gente assim. Qual gente assim? Aquele que sofre e dormiu na rua, aquele que sofre tanto, que se desarmonizou tanto e não deu conta do convívio num grupo familiar, porque eu não estou muito preocupada nem sensível para que tamanho de dor existe nessa criatura. A minha preocupação é, eu me sinto ameaçada por ele. E eu preciso me prevenir e ficar contra ele. Ele lá e eu para cá. E se a gente não vai quebrando isso, a gente vai alimentando que eles não são como nós. Porque quando a gente senta e ouve o que eles têm para falar, sinceramente, a gente fala, ele tem a mesma dor que eu. Ele sabe falar coisas que ele está me contando que ele vive, e eu já tive essa dúvida quietinha, trancada lá no meu quarto. É a mesma dor. Nessa hora ele é meu irmão totalmente, porque ele traz com clareza a dor, só que a minha fica amenizada porque eu tenho possibilidades materiais. E ele enfrenta essa dor, às vezes até passando fome. E aí a gente muda totalmente o que a gente pensa dessa pessoa. Agora, lógico que nós não vamos apostar, por exemplo, a hora que ele acabou de usar droga e está transtornado. Ô, gente, mas isso não é um privilégio de quem mora na rua e usa droga. Tem gente que dentro de casa é muito violento. O problema é que essa pessoa faz escondida dentro de casa e a gente não fica sabendo. Mas a violência é igualzinha. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão eles vão levar mais esse rótulo, que não é exclusividade deles a violência. A violência é muito maior que isso e está em tantas pessoas. Então, mas se a pessoa tem boa aparência, eu não tenho medo dela. Por quê? Porque eu tenho medo desse tipo de gente. Aí aquele que você não tinha medo, passa um tempo, você descobre, precisou ir embora de casa, por quê? Porque espancou a esposa. Largou, ficou largada lá de tanto tempo. Então, ó, era tão perigoso quanto. Como eu olho a aparência e não o sentimento, eu escolho que tipo de gente eu ajudo, que tipo de gente eu excluo. E isso é preconceito. Então, ó, como é que eu formei essa opinião sobre algumas pessoas? Eu nunca vivi com eles, a partir de relatos equivocados e preconceituosos,
que gente assim é problema. Mas qual é o problema? Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. A outra parte triste da história. Lembra que eu falei? A gente pensa e a gente é um imã que atrai e repete. Atrai e repete. E eu preciso pensar o que é que eu atraio no meu caminho. Porque isso conta quem eu sou. E se eu atrair e continuar maldizendo pessoas, julgando e condenando, eu passei, reconstruí o equívoco e eu vou atrair de novo. Por quê? Porque eu não entendi nada. Isso está aqui. Agora, quando eu entendo, eu vou falar, por que eu atraio isso? Como eu penso sobre isso? Então, lembra, eu já contei aqui, vou contar de novo. Ia ter uma reunião no centro espírita e a pessoa chegou toda afobada lá, que ela tinha acabado de ser assaltada no escritório, tinham levado tudo. E o Chico estava lá e o Chico continuou calmo, fizeram a reunião e a pessoa. E aí ele foi falar: Chico, me roubaram tudo. Ele falou: que bom, né, meu filho? Quando a gente deve e alguém vem buscar e leva o que a gente devia, assim a gente não deve mais e a gente aprende a reparar. E continua tranquila a vida. Entende? Porque o que o Chico quis falar para ele? Lógico que não é bom ser assaltado, mas o Chico quis dizer para ele assim, ó, vê como você vai pensar sobre isso. Porque se você desejar o mal para eles, a história está recomeçando. Você desejando o mal para aquelas pessoas, que você nem sabe quem é. Mas o mal que você está pensando e construindo é teu. E eu estou desejando o mal, eu quero que elas acontece isso. Então, ó, tudo isso que eu pensei em construir, a reação é minha. Então, se eu penso diferente disso, eu reparo em mim, eu comecei a reconstruir de uma forma equilibrada. Eu estou refazendo um caminho. Então, por isso que eu falei, ó, é olhar para dentro o tempo todo. Ó. Não vou concordar com o moço que quer me vender 3 saquinhos de lixo por não sei quantos reais. Muito, e a história não combinou. Mas não estou aqui para julgar ele. Eu entendo, compreendo. Mas por que será que ele não consegue ser sincero? E aí eu vou pensar em mim, quantas vezes eu não fui sincera por algum motivo? E aí eu vou entender o que dói nele, porque já doeu em mim. Então eu não vou julgar, mas não preciso comprar. Eu não preciso aceitar. Eu tenho que entender. Ó, ele pensa desse jeito. Eu só tenho que respeitar. Não preciso concordar com ele, fazer o que ele quer. Não é disso, entendeu? É de entender. Ele está nesse momento. E ok, tá tudo bem. Sem problema. Oi? Bem rapidinho, tinha uma amiga minha que ela dava comida para essas pessoas, moradores de rua. Mas muita gente batia na casa dela, somente na hora do almoço, 3, 4, 5 pessoas você passava lá, você via. E ela até tinha, assim, amizade com alguns deles que de repente desapareciam, depois voltavam lá. Onde você estava? Fulano, eu estava preso. Mas sabia que lá ela fornecia a comida para ele. Então, mas foi e continua sendo, o pessoal continua batendo na casa dela. E ela tomou um golpe financeiro. E não foi de nenhum daqueles. Foi de uma pessoa muito educada, bem vestida e que falava muito bem e que não pedia comida. Né? Então, como todo mundo está falando, tá lembra? Porque também aí veio o que a Luciana falou,
Ela deu comida e dá comida há muito tempo. Mas ela foi castigada. Poxa, ela dá comida para todo mundo que pede e ainda ela foi castigada porque tomou um golpe. Então, aí a gente não sabe, no passado desse espírito, qual é a dívida que ele tem em relação a essas questões, né? É lógico que dar o golpe em alguém, jamais, nunca, mas mesmo assim ela não desistiu de continuar dando golpe, mesmo porque ela não tomou o golpe daquela pessoa que é ex-presidiário, aparência feia muitas das vezes, porque está maltrapilho, né? Descalço, às vezes perturbado pelo uso de droga. Não foi por nenhum deles, mas foi por uma pessoa assim bem vestida, de fala dócil, né? Essa história é verdadeira, hein? Então, ó, uma das coisas para a gente pensar, então, a relação a preconceito é como a gente construiu o nosso quadro de valores. O que eu sei disso para fazer esse tipo de julgamento? Ter preconceito é, pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento, pois deterioram nossa visão da vida. Então, a gente não consegue imaginar que o preconceito ele pode tomar essa proporção. Mas se eu fico com muito preconceito, eu vou ficar aquela pessoa que não posso confiar em pessoas. Então, se eu não confio em pessoas, eu vivo num estado de alerta e armada contra tudo e contra todos o tempo todo. E aí a gente se tranca num lugar que vira uma selva. Por quê? Porque vai valer a lei do mais esperto, do mais rápido. E isso é um duelo. Só que se eu estou trancafiada no meu ego, duelando, eu não consigo amar. Eu não consigo sentir o outro. E lembra da semana passada? Ó, se eu não amar, eu fico com carência. Porque eu não preciso que ele me ame. Eu preciso amar. Porque quando eu amo, isso entra em expansão e eu tenho aquela sensação de plenitude. Eu sinto o dever cumprido, a consciência em paz. E o que ele fez? Bom, aí o que ele fez eu não sei, porque isso é com ele. Isso é o que eu vou sentir. Mas se a gente estava duelando, eu não estou em expansão. Eu estou tentando ficar esperta para tentar ser mais rápida que o outro. E vou usar um monte de coisas, de julgamento, de conceitos, para definir o outro. Então, ó, de novo, o que eu falo nunca é sobre o outro, é sempre sobre quem sou eu. Será que tua forma de ver a tudo e a todos não estaria repleta de obstáculos formados pelos teus conceitos pré-estabelecidos? Ô, gente, esse trem tá tão perigoso que tem gente hoje que forma opinião na fake news. E fez uma guerra acontecer, né? Então, isso é muito perigoso. Porque eu preciso ver. Se eu estou formando opinião fora da lei, era melhor que eu não formasse. Ah, mas nós vamos ficar à mercê, ó, você precisa decidir o que você quer de sua vida. Você vai seguir o Cristo ou você vai servir Mamon? Porque as duas coisas não cabem no mesmo lugar. Não tem jeito. Não tem como.
Porque se eu fico formulando pensamentos de guerra, de ser contra, de briga, ó, eu já escolhi meu lado. Então, pensar nisso vai ficando uma coisa para nós muito séria. Mas aí a gente vai falar de novo assim, ó, mas eu vou aceitar tudo? A criatura não precisa aceitar, você precisa respeitar. Cada um faz como acha que deve fazer. E aí a gente vai entendendo, olha o tamanho do nosso desafio. Oi? Hum. Aceitar. Tem como. Sim, você tem que. Você pode. Eu posso não aceitar, eu tenho que respeitar. Respeitar a tua escolha. Eu aceito que você é assim. É melhor, ó, eu não aceito, eu acho isso errado. Eu acho a sua conduta reprovável. Mas eu tenho que te respeitar mesmo assim. Ai, ai. Tá bom. Então vamos trocar a palavra que você vai ficar melhor. Ó, só que não é comigo seu problema, é com Aristóteles. Porque foi ele que falou. Só uma mente educada pode compreender um pensamento diferente do seu sem precisar aceitar. O Edinho tá certo. Não precisa aceitar ninguém, vocês só respeitam. Oi. Então, mas ó. Ah, gente, eu adoro essas perguntas. Denise, mas deixa eu te falar uma coisa, então vamos lá. Ó, a pessoa estava agredindo. Se você agredir de volta, você está desrespeitando. Se você buscar ajuda na lei ou de qualquer outra forma, para que o mal não aumente e se estabeleça um mínimo de harmonia, para mim isso é respeito, porque você está agindo de acordo com a lei de Deus. Você está fazendo para aquela pessoa o que você gostaria que alguém fizesse por você, se você fosse uma pessoa perturbada a ponto de bater numa criança, de deixar ela mole no chão. Então, quando a gente entra e tenta aliviar, e muitas vezes não dá para você ir sozinha, com todo esse tamanho seu, é muito arriscado, é melhor você chamar a polícia mesmo. Ó, mas eu não chamei a polícia porque eu desejo o mal dessa pessoa, porque eu quero me vingar dessa pessoa, porque o que estraga é quando as pessoas fazem os... Ah, mas tomara que agora ele apanhe, que isso alimenta. Ó, o nosso objetivo era que ele não continuasse com este mal, para que ele tenha tempo de se acalmar e repensar. Agora, onde vem, para mim, o nosso grande desafio? A gente tem dó de um lado e quer o mal para o outro. Mas Jesus nunca ensinou isso. Nunca. Então, olha só, o soldado estava lá, cutucando ele, espizinhando ele, e ele se compadecia daquele espírito atormentado que só sabia ver violência. Então, em nenhum lugar que a gente buscar os ensinamentos de Jesus,
a gente vai encontrar ele desejando mal, ele dando troco, muito pelo contrário. Quanto mais o soldado cutucava e batia, mais ele acalmava e tentava pacificar. Por quê? Porque é dentro da lei o que eu posso fazer. E isso tem que ser o nosso cuidado. Por quê? Porque a gente está imaginando que a gente vai pacificar a sociedade desejando uma violência maior. E a gente está vendo que a violência só está aumentando, só está aumentando, só está aumentando. E cada hora a gente vai tentando responsabilizar alguém. Só que está aumentando. Ou seja, o jeito que a gente está achando para solucionar não está dando resultado. Mas a gente vai ter que ver e pensar no resultado. Oi. Tá bom. Marcelo, meu Bruno. Agora vai ser bomba. Agora vamos lá, é bomba, vamos pra bomba. Eu moro próximo a uma pessoa há quase 50 anos e toda vez que a gente se encontra, ela vem com as mesmas histórias, né, de doença e, às vezes até eu fujo dela mesmo, porque não tenho paciência para isso. O que faz com isso? O que eu devo fazer? Que é complicado. E não sou só eu, os outros vizinhos lá também são a mesma coisa. Então vamos lá. Os universitários me ajudem. Eu acho que se a gente não enxergar quem é o espírito, a gente cansa e se irrita. Então é assim, é como se a pessoa viesse tomar uma coisa e eu não quero dar essa coisa. Então nessa hora é o quê? Tempo, paciência. Agora, pensa, se eu conseguir ouvir, entender, ela vai reclamar, eu já entendi que ela vai reclamar. Olha. E me pacificar, eu vou abrindo um espaço até para mostrar uma coisa diferente. Ela reclama e eu mostro alguma coisa que eu acho que é positiva. Ou eu ouço, por quê? Porque eu entendi que, do ponto de vista dela, para a maturidade que ela tem, é só isso que ela consegue fazer. Mas se eu não ficar com raiva, eu consigo falar para ela, fulana, agora eu não consigo te ouvir. A gente pode conversar outra hora? Agora, se eu fico com raiva, ela começa a falar, a gente vai saindo dela. Por quê? A gente quer sair dela porque ela vai incomodar. Então, é um exercício muito grande, né? Mas é um desafio, é um desafio. É parecido com quando a gente está com uma criança que fica fazendo muitas perguntas. A criança ela vai ficar perto de você e vai ficar fazendo perguntas. E aquilo normalmente incomoda. Mas se você conseguir responder as perguntas, uma hora vai parar, porque ela vai ficar satisfeita. Como eu enxergo esse tipo de contexto. Uma vez eu vi um videozinho que eu acho muito interessante, né? A criança fazia muita pergunta, fuçava em tudo. E o adulto não falava com a criança, ele falava com ele punha a mão e falava assim, calma, calma. Porque, na verdade, o que a criança queria? Ela queria mexer, descobrir coisa. Só que se a gente se irrita, a gente cata a criança e faz assim, aí que agita tudo. Então, era muito bonitinho, porque a criança mexia e ele
calma, calma. Aí a criança pulou, mexeu, brincou, perguntou, cansou. Aí ela sentou e parou. E às vezes a gente está agitado e a gente não consegue entender esse tempo do outro. E às vezes, César, é assim, ó. Quem que essa vizinha tem para reclamar? Agora vocês, porque dentro de casa ninguém deve ouvir mais. Eu passei por uma situação parecida. Então, se você perguntar lá em casa como eu sou, eles vão falar que eu sou hiperativo. Né? É isso que eles vão falar. E na experiência com essa pessoa, eles falaram que eu sou calmo, eu sou tranquilo. Então, você estava falando e eu estava pensando, isso não é um exercício, é um exercício para nós, porque nós somos, entre aspas, hiperativos. Então, às vezes eu converso com a minha filha, ela fala, pai, você... Eu não acho, eu acho que eu sou tranquilo, mas não sou. Porque quem vê de fora não vê assim. E quando você conversa com uma pessoa assim, você vai treinar a sua paciência, que é o que está acontecendo comigo. A ponto das pessoas acharem que eu tenho paciência, né? De chegar e falar, nossa, você é paciente. E um dia essa pessoa chegou para mim e até ela falou assim, para vocês verem o que é a gente treinar, porque eu falo treino, porque a gente não tem essa conquista dentro da gente. Um dia ela chegou e falou para mim assim, só você consegue me escutar. As pessoas me deixam falando sozinho. E ela falou isso para mim. Mas eu, por várias vezes, eu tenho vontade, na hora da conversa, de sair, porque eu não tenho essa conquista. Mas o exercício, porque assim, ó, é um exercício para essa hiperatividade que você também tem, porque eu te conheço. Então o que é? É um treino, porque a gente acha que a gente é super calmo, que a gente é super delicado, e essas pessoas aparecem na nossa vida, e por que não aparece naquele? Porque ele não precisa, agora a gente precisa disso. Então é um treino para a gente mudar dentro da gente algo que não está bom. Então isso não é bom para ela você escutar, assim como para mim é bom para a gente, porque a gente não é do jeito que a gente pensa, tem essa calma, essa paciência, de ouvir, não é.